Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, nós cantamos aqui no primeiro hino, né? Eu tenho fome, eu ainda tenho lenha para queimar. Eu sei que vocês já se saciaram com os louvores, com a oração, mas tem alguém que ainda está com fome da palavra nessa noite? Amém. Ainda cabe um pouquinho? Amém. Então a gente vai complementar aqui nessa noite. Minha oração é que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês, que a gente saia daqui abençoado nessa noite com a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 15. Livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor, né? O tema é os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cinto de ouro pelos peitos. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, Apocalipse capítulo 15 traz para a gente, né, um evento trágico, terrível, que vai acontecer na terra. O livro do Apocalipse é um livro que ele causa medo nas pessoas. Muita gente tem pânico desse livro. Eu, quando era jovem, antes, né, da minha conversão, eu ouvia falar sobre esse livro e as pessoas tinham medo. Eu ouvia coisas do tipo: não, ninguém pode ler o livro do Apocalipse. Quem começa a ler esse livro não termina. Outras pessoas falavam: quem lê o livro do Apocalipse fica maluco. Eu ouvia essas coisas sendo criança, sendo adolescente. E depois de já agora 20 anos caminhando na presença do Senhor, eu descobri que mesmo entre a igreja, mesmo entre pessoas convertidas, pessoas que entregaram sua vida a Cristo, ainda assim há muito medo desse livro entre o povo de Deus. Porque, ao contrário de outros livros da Bíblia, o livro do Apocalipse ele não apenas contém profecias. O livro do Apocalipse ele é um livro profético, do início ao fim. A gente vê, né, histórias terríveis na Bíblia, no Antigo Testamento. Por exemplo, a época da visita do anjo da morte na terra do Egito. Todos vocês conhecem a história. Na última praga lançada sobre o Egito, Deus envia o anjo da morte. Esse anjo, ele entra casa por casa do Egito e mata todo o primogênito daquela nação. Nós não estamos falando da morte de uma pessoa numa casa, da morte de homens, né, primogênitos numa rua, num bairro, numa cidade. A gente está falando da morte na morte de um homem em todas as casas, em toda uma nação. Um país inteiro devastado. E para você entender, né, quando o anjo da morte entrava numa casa do Egito e matava o filho primogênito, muitas vezes o pai desse menino também era o primogênito do seu pai, então morriam os dois. Numa mesma noite, a mulher ficava sem filho e sem marido. Você já imaginou você passando por essa situação, você que é mãe, você que é esposa? Então foi algo terrível, trágico, que nos dá arrepio a gente ver esse tipo de coisa na Bíblia. Imagina o tamanho do velório naquela nação, uma nação inteira velando seus corpos, suas famílias. Imagina os cemitérios que não estavam preparados para receber tantos cadáveres de uma vez só. Imagina o enterro no dia seguinte desse povo, não havia cemitério suficiente capaz de enterrar tanta gente num único dia na terra do Egito. Essa história causa arrepios na gente, mas quando a gente medita na história, a gente tem um certo alívio de saber que isso está no passado. Isso aconteceu no Egito. Não é nos nossos dias, não é com a gente. Então a gente sente o temor, mas sente o alívio. Quando a gente lê a história, por exemplo, do dilúvio, o dilúvio foi um evento trágico que aconteceu na humanidade. A gente teve agora recentemente as enchentes no Rio Grande do Sul.
Eu acredito que todos vocês viram, né, imagens de pessoas sendo arrastadas pela correnteza, pessoas subindo em árvores, porque a água estava subindo muito rápido, pessoas no teto das casas com a água no pé, chegando, cobrindo o teto da casa, e as pessoas desesperadas gritando por socorro, esperando uma embarcação, um helicóptero para salvar, e muitos perderam a vida ali. Essas cenas são terríveis, mas quando a gente olha para o dilúvio, a coisa foi muito pior, porque o dilúvio não foi apenas em um estado, o dilúvio foi em toda a terra. Então essa cena se repetiu em muitos e muitos lugares. Essa cena das pessoas correndo da água, as pessoas subindo para lugares altos, para cima de suas casas, para as montanhas, só que não tinha escapatória. A palavra fala que as águas do dilúvio cobriram 7,5 metros acima do ponto mais alto da terra, que é o Monte Everest. 7,5 metros acima do monte mais alto, não tinha para onde fugir. Essa história é trágica. Você imagina pessoas desesperadas, pessoas gritando com crianças no colo, né, pedindo socorro, pedindo ajuda, e não tem quem socorrer. A história do dilúvio é uma história terrível, mas também foi no passado. Também está lá atrás. A gente, quando olha para o céu e vê o arco-íris, a gente se lembra da promessa de Deus: eu nunca mais vou trazer um dilúvio sobre a terra. Então isso traz paz ao nosso coração. Mas quando a gente entra no livro do Apocalipse, a coisa muda, e por isso as pessoas têm medo. Porque o Apocalipse fala de eventos terríveis que vão acontecer, mas não no passado, porém no futuro. E não apenas no futuro distante, mas nos nossos dias, nos últimos dias da igreja da terra. Muito provável cada um de nós que aqui está viverá o que a gente vai ler nessa noite. Viverá as 7 taças da ira de Deus derramada na terra. De uma forma ou de outra, nós vamos presenciar esse dia e você vai entender por quê. Em nome de Jesus. O texto começa assim: vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. João está tendo uma visão, e no céu ele vê um tabernáculo aberto, um templo. O templo é preenchido com a presença de Deus, e nesse templo, Deus reúne 7 anjos e entrega 7 taças de ouro na mão desses anjos. E Deus dá uma ordem: vocês vão pegar essas taças e vão derramar em pontos específicos da terra. Antes da gente falar desse texto, a gente precisa entender onde tudo vai começar. O próximo grande evento que vai acontecer no mundo, e eu repito, não é no passado, não é uma história que já aconteceu, vai acontecer em breve, nos nossos dias, se chama o arrebatamento da igreja. O momento em que o Senhor Jesus vai pegar aqueles que são seus, vai retirar a igreja dessa terra e levar para a sua glória. Esse momento, irmãos, está muito perto de acontecer. Esse momento vai dar início a uma série de acontecimentos que a Bíblia relata para a gente de forma muito detalhada de como isso vai se dar durante um período de 7 anos. O arrebatamento da igreja é o cumprimento da promessa feita por Jesus em João 14, quando ele fala: eu vou para o céu preparar lugar para vocês, mas vou voltar aqui para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É o cumprimento das palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, quando ele fala, né, que durante o toque, após o toque da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, a nossa geração, que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos eternamente com Ele. Então, o arrebatamento da igreja é o próximo evento que a igreja de Cristo na terra espera. A gente está ansioso por esse dia e a gente vai viver esse dia em breve. Eu trouxe aqui o arrebatamento da igreja, irmãos. Vai ser o evento mais terrível que já aconteceu na terra. Tudo que a gente viu, tudo que vocês já ouviram, citei aqui alguns para vocês, né? Citei aqui o dilúvio, citei a morte dos primogênitos, podia citar aqui a Torre de Babel, confusão das línguas, o povo sendo atacado por serpentes no deserto por causa de murmuração e tantas outras coisas terríveis que aconteceram. Nada se compara ao que a nossa geração vai passar. Quando eu digo a nossa geração, eu digo literalmente a nossa geração, porque as profecias bíblicas indicam que nós estamos na última geração. A geração que Jesus disse: não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Meu irmão, e qual é o sinal do início da última geração? Segundo os estudiosos da Bíblia e as profecias do Antigo Testamento, o início da última geração da terra se daria no mesmo ano ou no mesmo momento em que Israel, a nação amada de Deus, voltasse a ser unida, reunida como nação perante toda a humanidade. Esse fato aconteceu no dia 14 de maio de 1948.
Então, se a última geração começou em 1948, hoje essa geração está com 76 anos de idade. A pergunta que fica para a gente é, se nós estamos na última geração, quanto tempo é uma geração? Quando essa geração vai terminar? E a Bíblia responde para a gente como Deus calcula a geração. A gente não vai ter a data exata, a gente não vai ter o ano exato, mas Jesus nos ensina isso. O Evangelho de Mateus, o primeiro capítulo de Mateus, fala da genealogia de Jesus Cristo. E ela começa lá em Abraão e vai até Jesus. Começa assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Tamar, e assim vai, até chegar em Jesus. Aí quando você chega no final do capítulo, está dizendo assim, de maneira que de Abraão até Davi se passaram 14 gerações. De Davi até a deportação do povo para a Babilônia, mais 14 gerações. Da deportação do povo da Babilônia até Jesus Cristo, mais 14 gerações. Num total de 42 gerações. Então, como que a Bíblia conta geração? A geração é contada em nascimento e morte. Abraão nasceu, é a primeira geração. Morreu, acabou a geração dele. O filho dele, Isaac, a segunda geração. O filho de Isaac, Jacó, a terceira geração, até chegar em Jesus. E ali Mateus 1 fala para a gente que são 42 gerações. Então, o que fica para a gente é, se a geração começou em 1948, quando termina essa geração? Quando a última pessoa que nasceu em 1948 morrer. Eu estava esses dias lá em casa, estávamos lá conversando, eu, Gabriel, que é meu filho, meu pai e minha avó. 4 gerações reunidas, e na hora eu lembrei desse texto lá no meio deles. Falei, gente, que coisa interessante. 4 gerações aqui. Minha avó, meu pai, eu e meu filho. Apesar de serem 4, eu, meu filho e meu pai estamos dentro da geração da minha avó, porque ela ainda está viva. A minha avó é de 1938, 10 anos antes de 1948. A pessoa mais velha da minha família, que é a irmã dela, está com 93 anos. É da geração de 1933. Então, ainda tem pessoas de gerações antigas vivas na Terra, mas a geração que importa para a gente é 1948, porque é o cumprimento das profecias da Bíblia. Essa geração está com a idade avançada. Essa geração está com 76 anos de idade hoje, em 2024. Então, a gente não sabe quanto tempo essa geração vai perdurar na Terra. O que a gente sabe e crê pelas profecias de Deus é que esta é a última geração e tudo o que a gente viu vai acontecer, do arrebatamento e o que a gente vai ver agora, que vai se seguir após o arrebatamento. Porque quando a igreja sai da Terra, o mundo vira um caos. Vocês viram aqui, né, um pouco por essas cenas, que vai ter acidente por todo lado, pessoas vão sumir no planeta inteiro, vai se virar um caos, desespero, grito, choro, como nunca houve na terra. E para apaziguar isso tudo, vai se levantar um homem, que a Bíblia chama, o Apocalipse chama de besta, ou de anticristo. Esse homem é um líder mundial, que vai gerir a política mundial, e ele vai conseguir colocar essas coisas em ordem, de alguma maneira, né, de alguma maneira até sobrenatural, ele vai trazer paz à terra de novo, vai trazer esperança à terra, e as pessoas vão seguir esse líder. Esse líder vai trabalhar com um segundo líder, que a Bíblia chama de falso profeta. Enquanto ele vai liderar na parte política e econômica, o falso profeta vai liderar na parte religiosa, uma religião mundial, ecumênica, única, que as pessoas que estiverem na terra, que não foram arrebatadas, vão ter que seguir. Não é de forma de escolha, é de forma imposta. Quem estiver na terra vai ter que seguir esse sistema, vai ter que pertencer a essa religião e vai ter que ter uma marca do governo do anticristo. A Bíblia fala que é uma marca 666, aí existem muitos estudos sobre isso, se vai ser um chip, uma tatuagem, uma marca. A gente só sabe que é uma marca feita na mão direita ou na testa, para identificar o domínio desse homem chamado anticristo. Esse homem não é um homem sobrenatural, é um homem como nós. O falso profeta também não é um homem sobrenatural, é um homem como nós. Só que a gente vai ver aqui o texto, que chega um momento que João vê 3 espíritos saindo pela boca desses homens. E a palavra fala que são demônios em forma de rãs, que saem de dentro da boca deles. Então são homens, porém possuídos totalmente por espíritos das trevas, por demônios poderosíssimos. E esses demônios dão a esses homens poderes de fazer eventos sobrenaturais. Vamos agora entrar no texto, porque após a igreja sair, começa então o domínio do anticristo na terra, que dura 7 anos. Esse a Bíblia dá exato para a gente, 7 anos. 3 anos e meio de paz, resolvendo esses problemas gerados pelo arrebatamento.
3 anos e meio, onde vai acabar essas guerras que vocês têm ouvido, Israel vai descansar, Israel vai ter paz, que é o centro do mundo, só que depois de 3 anos e meio, vai acabar a aliança dele com Israel, quando ele se proclamar Deus e exigir adoração, e dali vai se começar então uma perseguição contra os judeus e contra os cristãos, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que se converteram durante esse período da grande tribulação, ou que já eram convertidos, eram da igreja, mas se afastaram do caminho, estavam vivendo uma vida de pecado, estavam vivendo uma vida fora da palavra do Senhor, e por esse motivo não foram arrebatados. Agora esses vão estar aqui sofrendo a perseguição desse governo. Você já deve ter ouvido falar nova ordem mundial. Nova ordem mundial nada mais é do que isso, né? Um governo único, onde um homem único governa todas as nações e todas as nações obedecem a ele. Né? Não é surpresa para ninguém que o Brasil, na pessoa do seu atual presidente, tem declarações públicas que ele é a favor da nova ordem mundial. Mas não é só o Brasil, a França já declarou isso, a Inglaterra, os Estados Unidos já declararam que são a favor da nova ordem mundial. Então está tudo muito perto de acontecer. Quando esse reino dele de 7 anos estiver perto de terminar, antes de acabar, Jesus, então, começa a mandar na terra as taças da ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado, a ira de Deus contra o desviar das pessoas da presença dele, contra toda a maldade na terra. E a gente vai ver agora esses anjos que a gente viu aqui que estão reunidos, vão sair da presença de Deus e vão começar a derramar essas taças agora na terra, em pontos específicos da terra. Meu irmão, o que tem dentro da taça? É algo líquido? É um pó? É algo pastoso? A gente não sabe o que tem dentro da taça, né? E para a gente não faz diferença o que tem dentro da taça. A questão é o que acontece quando essa taça ela é virada. A questão é o efeito sobrenatural que acontece quando eles seguem a orientação de Deus. Se a gente lembrar de Moisés, o que Moisés tinha na mão? Era um cajado, um pedaço de madeira. Se você pegar um cajado de madeira e botar na água, acontece o quê? Nada. Vai ficar molhado. Se você pegar um cajado de madeira e bater numa pedra, acontece o quê? Nada. Mas Moisés, quando botava o cajado dele na água, a água virava sangue. Quando batia o cajado dele na pedra, a pedra jorrava água. Não é pelo que ele tinha na mão, é por obedecer à direção de Deus. Quando a gente obedece à direção de Deus para a nossa vida, coisas sobrenaturais acontecem. O mundo espiritual se move. Lá na praga das úlceras no Egito, Deus fala com Moisés, Moisés, pega um pouco de cinza e joga para o alto. O que acontece se eu e você pegar um pouco de cinza e jogar para o alto? Vai jogar, vai cair de novo, não acontece nada. Moisés pegou a cinza e jogou para cima. O que aconteceu? Caiu no chão. Só que o efeito da obediência dele gerou a praga das úlceras em todo o Egito. Todos eles foram tomados de úlcera. A questão não é o que tem dentro da taça. A questão é obedecer a direção que Deus dá. Por isso, irmão, se Deus te dá uma direção nessa noite, se Deus fala algo ao seu coração, isso é uma ordem para a sua vida. E se você cumprir a ordem de Deus, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, ele vai se mover. Recebe essa palavra, aquilo que Deus te falar, põe em prática, porque você botando em prática, o mundo espiritual se move. Acabou então a reunião, né? A ordem foi, ninguém entra nesse templo agora, estamos fechados até que se cumpra tudo. Vai sair agora esses 7 anjos em direção à terra. Eu repito para você, não estou falando de uma história passada, não estou falando de uma história do Antigo Testamento, eu estou narrando para você a história que está escrita para o futuro, para os próximos dias da terra. O primeiro anjo sai e a gente vai acompanhar a leitura agora, capítulo 16 do Apocalipse. A gente leu o primeiro versículo, vamos ler o segundo agora. 16:2 diz assim: foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. Fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A primeira taça é derramada na terra e uma doença má, uma chaga maligna, toma os homens que estão vivos na terra. Que tipo de chaga é essa? A gente não sabe, mas vai ser algo terrível, uma doença terrível que a Bíblia fala que ela é uma chaga maligna. O segundo anjo, versículo 3, o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O segundo anjo vai pegar sua taça, jogar sobre o oceano, e o mar vai virar sangue. Mas olha o detalhe do texto, não é um sangue comum, sangue como de um morto. Qual é a diferença do sangue de uma pessoa viva para o sangue de uma pessoa morta?
A diferença é a coagulação. A pessoa viva, o sangue é líquido, está correndo. A pessoa, quando morre, o sangue começa a endurecer, a coagular, ficar pastoso. Então, se o mar vai virar sangue como de um morto, vai ser algo gelatinoso, algo, né, que a gente entende dessa forma, algo pastoso. Meu irmão, o que isso muda no mundo? Muda tudo. Se você não sabe, o oceano é responsável por 54% da produção de oxigênio no mundo. 54% do oxigênio do mundo é produzido pelas algas marinhas. Se morre, como o texto fala, a vida marinha, imediatamente, mais da metade do oxigênio que a gente respira cessa no mundo. Os mares são responsáveis pela manutenção da temperatura na Terra. Quem estuda aí ciência sabe disso. Se nós não tivéssemos oceanos na Terra, a Terra teria acima de 100 graus Celsius. Não teria vida na Terra. Então, a presença dos mares, da água, ela controla a temperatura da Terra. Se o mar vira sangue, altera imediatamente a temperatura da Terra. O oxigênio reduz. Agora está alterada a cadeia alimentar inteira. Ela reduz. Tudo agora fica mais difícil, acaba o processo de evaporação, porque a água evapora no estado dela desse jeito que ela está aqui. Se vira um sangue pastoso, acaba a evaporação. Se não tem evaporação, não tem nuvem no céu, não tem nuvem no céu, não tem chuva na terra. Então a coisa vai ficar muito feia. Mas esse é apenas o segundo anjo. Vamos ver o terceiro, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Aqui você vê que não fala sangue como de um morto, aqui só se fala sangue. Né? Talvez a gente pode entender que vai ser algo passageiro, talvez uns dias, uma semana, e depois as águas podem voltar ao normal. A questão é que aqui ataca agora as águas doces. Toda a água doce do mundo, rios e nascentes. Olha o que o texto fala. Fontes das águas e rios, fonte, nascente, poços, toda água que brota da terra vai brotar como sangue. E todos os rios da terra vão virar sangue. Meu irmão, como é que as pessoas vão viver? Como é que a gente vai beber água? A gente não, né? A gente não quer estar aqui. Mas quem estiver aqui, como vai beber água? Eu acredito que só vai ficar limpa a água estocada. Porque o texto fala de águas correntes, rios e nascentes. Fontes, poços, água que está na geladeira, água que está no seu filtro, água que está à venda no mercado. Essas águas serão as únicas águas que vão estar potáveis. Pelo menos é o que o texto me faz entender. Agora você imagina a luta que vai ser, o desespero e a briga pela pouca água potável que tiver no mundo. Lembra você que esses eventos vão acontecer em breve. E eu não estou falando de algo passado. Vamos ao quarto anjo, versículo 5. Ainda antes, ainda no terceiro, que o rio virou sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, Senhor, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. As taças estão sendo derramadas, o povo está em agonia, e os anjos estão adorando a Deus, falando: Senhor, o Senhor está certo, o Senhor é justo, o que o Senhor está fazendo na terra está correto, porque eles são merecedores por tudo que fizeram, por terem matado os profetas, por não terem feito caso da tua palavra, dos teus avisos, por terem blasfemado do teu nome. Então a terra está sofrendo, e os anjos estão adorando a Deus. Senhor, o Senhor é justo, o Senhor está fazendo da forma correta. Versículo 7. Ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Agora o próximo anjo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Todo mundo aqui já teve a experiência daqueles dias de calor, né? Geralmente os dias que antecedem dias de chuva, o sol é muito mais quente, né? As pessoas falam: é o sol branco, o sol que queima. Você chega um pouquinho ali, sente ele queimar a sua pele. O sol agora vai ter o poder de abrasar os homens com fogo. As pessoas vão morrer de calor. O oxigênio reduziu na terra, as águas viraram sangue. Agora o sol vai ser potencializado ali, a capacidade dele, os raios ultravioletas de entrar na terra e queimar a pele, causar queimaduras. Mas esse é só o quarto anjo, vamos seguir. Versículo 9. Foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glória. Olha só, os homens blasfemaram contra Deus. Diante desse abrasar do sol, as pessoas vão xingar a Deus, vão ofender ao Senhor. E se você acha que isso é muito difícil, isso já acontece hoje, por muito menos. Pessoas blasfemam contra Deus porque perdeu o emprego.
pessoas abandonam a Deus porque perdeu um ente querido, pessoas se afastam do Senhor porque investiu algo, deu errado, tomou um prejuízo. As pessoas falam, Deus não está vendo, Deus não está cuidando de mim, não vou mais na igreja. Vou na igreja para quê? Está dando tudo errado. Por muito menos as pessoas abandonam o Senhor hoje. Imagina passando nessa situação. Versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. O quinto anjo vai derramar sua taça no trono da besta. A besta é esse homem que está governando o mundo. Não basta a perseguição que ele está fazendo. O anticristo perseguindo cristãos, perseguindo judeus, perseguindo o nome de Deus na terra. Também, junto com isso, as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra como juízo sobre os homens que aqui estiverem. E agora, esse anjo, quando joga a sua taça, joga sobre o trono e fala que o trono fica tenebroso. A perseguição aumenta. Né? As pessoas falam aqui fala que as pessoas vão morder as línguas de tanta dor. Alguém consegue imaginar uma dor dessa, a ponto de você morder a própria língua para tentar aliviar a dor? O que é jogar a taça sobre o trono? É como tiver uma fogueira que já está queimando, você chegar em cima e jogar 1 litro de gasolina. O que vai acontecer? Aquela fogueira vai explodir, vai ficar ainda pior. É isso que o texto está falando. Aquilo que já é ruim, o trono da besta, que está perseguindo, que está maltratando, que está matando pessoas que que não negam a Cristo, matando pessoas que não querem aceitar a sua marca. Esse reino vai ficar ainda pior. Vai ser potencializada a maldade dele e a dor vai ser tão grande que as pessoas vão querer morder a língua para tentar aliviar a dor. Versículo 12. Não, antes daqui, eles vão blasfemar de novo. 11. Por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, não se arrependendo das suas obras. Versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quando o sexto anjo derramar sua taça num local específico, no rio Eufrates, esse rio vai secar. Meu irmão, o que tem a ver o rio secar? O rio Eufrates não é um rio qualquer, irmãos. O rio Eufrates é o maior rio da Ásia Ocidental. Ele ocupa, se eu não me engano, a 18ª posição em maior do mundo. O rio Eufrates tem cerca de 3.000 quilômetros de percurso. O rio Eufrates era um dos rios que banhava o Jardim do Éden. O rio Eufrates é o limite da terra prometida que Deus fala com Abraão em Gênesis 15. Fala, vou te dar essa terra que você está vendo até o limite do rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio muito importante e a palavra fala que ele vai secar totalmente. E aí, se você fizer uma pesquisa hoje no Google sobre o rio Eufrates, você vai descobrir que essa profecia já está sendo cumprida. Ele já está secando. Os cientistas dizem que até 2040 ele seca totalmente, cumprindo exatamente o que a palavra fala que vai acontecer. Esse rio está secando numa velocidade acelerada, que tem áreas que as águas já baixaram tanto que os arqueólogos estão trabalhando nas margens, estão descobrindo civilizações antigas. Civilizações que estavam inundadas, cobertas pelas águas, agora estão sendo descobertas em alguns pontos onde o rio já baixou. Tem um vídeo, eu ia trazer esse vídeo, eu só não trouxe porque eu não tive certeza da veracidade dele. Mas tem um vídeo na internet que mostra, nessas áreas onde era alagada, que a água baixou, um buraco oco, e sai um som lá de dentro, como gritos e urros de demônios vindo lá do fundo. Eles gravaram esse som, divulgaram esse som, você consegue ver no YouTube. Tem até um pastor famoso aí na rede social da Igreja Presbiteriana, um pastor muito sério com a palavra de Deus. Ele postou esse vídeo nas redes dele, mas você consegue ver no YouTube. Bota lá, barulho, sons de demônios no rio Eufrates. E vocês vão ver essa cena e vão ouvir o som. Dentro do lugar onde a margem do rio abaixou. Então esse rio está secando. Por esse rio vai passar os reis do Oriente. Que reis são esses? Quando Jesus voltar após o arrebatamento, no finalzinho desse 7º ano, Jesus volta com a igreja arrebatada para instaurar o seu reino milenar na terra. Quando Jesus volta, os reis da terra se reúnem para a grande batalha, que você já deve ter visto algum filme sobre isso, chamada Batalha do Armagedon. A batalha onde várias nações se reúnem para guerrear agora, tentar exterminar Israel de uma vez por toda, e Jesus que está voltando. É nesse momento que se dá, como a última cartada, os demônios saem de dentro do falso profeta, de dentro do anticristo, para quê? Para ir até os reis da terra, congregar eles, convencer eles a se unirem nessa batalha contra Israel e contra Jesus.
Os demônios que conseguem ver o mundo espiritual, percebem que Jesus está voltando com a igreja, sabem que está no final dos 7 anos, que tem que se cumprir, então eles querem congregar todos os reis da terra, as potências, os exércitos, a tecnologia para essa guerra. A gente vai ler isso aqui. Versículo 13, olha, o versículo 13. Da boca do dragão, da boca da besta, que é o anticristo, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios e fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha, naquele grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Aqui se dá a batalha do Armagedon. Então, depois, no finalzinho desses 7 anos, a terra está sofrendo com o domínio do anticristo, a terra está sofrendo com as taças da ira de Deus sendo derramadas aqui. No finalzinho, num ato de desespero, os demônios saem de dentro do falso profeta, saem de dentro do anticristo, vai ao encontro dos reis da terra para reunir um grande exército para essa batalha, pensando numa tentativa insana de tentar parar a volta de Cristo, parar o reino de Cristo, acabar com o povo de Deus, e a gente sabe pela palavra que essa vai ser uma tentativa frustrada, porque Jesus volta com a sua igreja e Jesus extermina todo esse exército. Eu falei aqui sobre o rio Eufrates, tem mais um detalhe do rio Eufrates, em Apocalipse capítulo 9, versículo 13, deixa eu ler para você aqui rapidinho. Tem mais uma coisa no rio Eufrates. Capítulo 9, versículo 13, diz assim: tocou o 6º anjo a sua trombeta, ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, existem 4 demônios, 4 anjos caídos, 4 demônios poderosos presos no rio Eufrates, e vai ser solto pela ordem de Deus para liderarem esse exército que vai batalhar. A palavra fala até que são 200 milhões de soldados. Eu entendo hoje que esses soldados não são apenas homens, mas são homens, demônios e robôs, a tecnologia que a gente tem. Eu acredito que tudo isso, eles vão usar tudo que tem para essa batalha final, mas não vai ser suficiente, que apenas pelo sopro da boca do nosso Senhor, eles vão ser exterminados. E, irmãos, é tão tremendo esse dia vai ser tão tremendo, que a igreja que subiu com Cristo, volta com Cristo para triunfar. A gente vai ver esse dia, por isso eu falei, você pode estar lá de uma maneira ou de outra. Ou você vai estar lá, vivo na terra, passando por todo esse mal que a gente leu, ou você vai estar com Cristo, na glória, salvo e vindo agora para conquistar. E a pergunta do Senhor para nós nessa vida é: onde a gente vai estar? De qual lado você quer estar? Você quer estar na terra ou você quer estar no céu? Enquanto isso acontece na terra, só existem 3 lugares que todo ser humano vai estar. Só existe 3, não existe 4 nem 5. Ou a pessoa está no inferno, ou ela está no céu, ou ela está viva na terra, passando por esse período. Quem morrer antes, se morreu em Cristo, com a sua vida em dia, salvo, entregou a sua vida ao Senhor, você já vai para o céu e vai aguardar esse dia. Se você morrer fora da presença de Deus, se você não entregou seus caminhos ao Senhor, se você se afastou da presença de Deus e morrer nessa condição, você já vai para o inferno e vai estar lá, nesse período. E se você não morreu, estou vivo, mas não fui arrebatado, se eu não fui arrebatado, eu não estava preparado para o arrebatamento, eu não estava com a minha fé em dia, com uma vida em dia com a palavra de Deus, então eu fui deixado para trás. E isso é muito triste. Todo o texto que a gente leu aqui, não sei se deu para vocês verem, conforme ia passando a imagem, ia aparecendo o versículo embaixo. E ele fala: 2 estarão juntos, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres no moinho, uma é levada, a outra é deixada. 2 homens trabalhando, um é levado, o outro é deixado. Jesus, quando contou a parábola das 10 virgens, que faz relação ao arrebatamento, ele fala que das 10, as 10 eram virgens porque as 10 representam a igreja. As 10 estão esperando o noivo para o casamento, que é Jesus, representa Cristo. As 10 são igreja, mas a metade ficou, a metade foi deixada para trás. A metade não tinha azeite, que representa ali fé, representa ali a unção, representa ali o seu coração voltado, ardente para Deus, a sua vida em dia. 5 estava prudente, tinha isso, 5 não tinha. 5, a fé acabou antes da hora, a esperança acabou antes da hora, abandonou o caminho, não conseguiu se manter firme. Essas 5 saem para comprar o azeite, porque suas lâmpadas estão apagando. Nesse tempo, diz a palavra que houve-se um grito: o noivo chegou. E quando o noivo chega, das 10 virgens, da igreja inteira de Cristo na terra, ele só encontra a metade preparada.
só a metade da igreja está preparada. E essa metade entra com ele. Quando as outras voltam, a porta está fechada, não tem como entrar mais. Assim vai ser o arrebatamento da igreja. O arrebatamento não é para o mundo, o arrebatamento não é para o ateu, para quem não crê. O arrebatamento é para a igreja de Jesus Cristo. É para aqueles que aceitaram a sua morte e seu sacrifício. O arrebatamento é para esses. Mas dentro desses, só vai ser arrebatado quem estiver com a sua vida moldada na palavra do Senhor. Vamos para o último anjo. Deixa eu voltar minha Bíblia aqui. Apocalipse, a gente está no capítulo 16, versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca antes havia acontecido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. O terremoto vai ser tão grande, irmãos, tão grande, que os montes da terra, os grandes montes, vão se fender. A gente vai ler aqui, cidades inteiras vão se rachar em três. Quem já viu algum vídeo de terremoto aí vê que as coisas começam a balançar, sacudir, alguns prédios tombam, abre-se rachaduras no chão. E esse terremoto vai ser tão grande, que não vai sobrar quase nada. Por isso, Jesus, essa é a referência desse tempo da tribulação que Jesus fala lá no Evangelho. Se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, porque ninguém suportaria tamanha pressão do reino do anticristo e das taças da ira de Deus caídas sobre a terra. Então vai haver um grande terremoto, mas não é só isso não. Versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu, os montes não se acharam. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Saraiva de pedras do peso de 1 talento. 1 talento grego, aproximadamente de 36 a 40 quilos. Então, imagina uma chuva de pedras de 40 quilos, cada uma caindo sobre a terra. Vai ser terrível. Vai ser terrível. E o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que você que está aqui ouvindo essa palavra não precisa estar lá. Você não precisa passar por isso. Você que é membro dessa igreja, você que nos visita nessa noite, você que está nos assistindo pela internet, você não precisa passar por esse momento. Você não precisa estar na terra, você pode estar com Deus. E é isso que o Senhor me trouxe aqui para falar para você nessa noite. Há um lugar melhor. Há um lugar melhor. A gente está nos últimos dias da terra, a gente está nos últimos dias, os últimos eventos. Estamos na última geração. Como está a sua vida? Você está preparado? Se o arrebatamento for hoje, você está preparado para subir? A Bíblia não fala, então eu vou dar o meu palpite, né? Eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. O meu palpite, que horas vai acontecer o arrebatamento? À meia-noite. Esse é o meu palpite. Por quê? Porque à meia-noite é o horário que mais aconteceu eventos sobrenaturais na Bíblia. Se você buscar na Bíblia, você vai encontrar que o anjo da morte passou no Egito meia-noite. Você vai ver que Sansão sobe para arrancar o portão de Gaza meia-noite. Gideão começa a batalhar contra os midianitas meia-noite. Você vai ver no Novo Testamento, o próprio texto que eu citei aqui das virgens, a parábola das 10 virgens, o noivo chega à meia-noite. Você lê lá Paulo e Silas presos, o texto diz assim: perto da meia-noite, estavam cantando hinos, orando e adorando o Senhor. Perto da meia-noite, 10 para meia-noite, 5 para meia-noite, estão cantando, estão adorando, de repente, da meia-noite, e o terremoto vem, e ali acontece o evento sobrenatural. O Salmo 119, versículo 62, diz assim: à meia-noite me levantarei para te louvar. Então, um palpite meu, repito, não é o que a Bíblia fala. Eu acredito que vai ser à meia-noite. À meia-noite no Brasil? Claro que não. O relógio do mundo é Israel. Meia-noite em Israel. Meia-noite em Israel, que horas são no Brasil? Há uma diferença de 5 horas. Quando é meia-noite em Israel, no Brasil é 19 horas, 7 horas da noite. Então, se o meu palpite estiver certo, tomara que seja num domingo, porque o Senhor vai nos encontrar aqui, louvando o nome dele, às 7 horas da noite. Agora, se for na terça, na quarta, na quinta, onde você estará? Quem está esperando Jesus voltar às 7 horas da noite? Quem está esperando ser arrebatado? Horário de pico, todo mundo chegando do trabalho, alguns preparando janta, jantando, tomando banho. Como ele disse, eu virei numa hora que você não estará esperando. Como está a sua vida, irmão? Essa palavra é importante, porque, como eu disse, você estará lá.
Ou você estará lá vindo com Cristo para reinar, ou você estará vivo, passando por todo esse tormento, por toda essa perseguição. Então, você que está aqui nessa noite, eu quero te fazer um convite a você entregar sua vida a Cristo. Tudo já foi feito e tudo já está escrito que vai acontecer, mas é necessário a nossa parte é crer e obedecer. Então, eu quero te perguntar nessa noite, né? Se você quer entrar para dentro dessa arca, essa arca chamada salvação, essa arca chamada Jesus, lá no dilúvio que a gente falou, quando Noé entra com a família na arca, a porta da arca é fechada. Quem estava dentro da arca estava em segurança, quem estava do lado de fora estava em perigo. Se você está fora da arca, você está em perigo. Dentro da arca, só depois que a porta é selada, só tinha uma janela que a palavra fala. Ela era o único mundo do lado de fora. E muita gente tem pulado da arca por essa janela. Muita gente dentro da igreja, gente que ouviu a palavra, que entregou a vida a Cristo, ao ver uma brecha, uma janela, uma oportunidade, pula para fora da arca para viver um prazer, para viver um pecado. E se você pulou para fora da arca, você está em perigo. Nessa noite o Senhor te chama, vem de novo para dentro da arca. A janela que você saiu ainda está aberta, entra de volta. A porta da arca ainda está aberta. Jesus ainda não voltou, o arrebatamento que você viu que não aconteceu ainda. As pragas que vão cair sobre a terra ainda não começaram a cair, então ainda dá tempo de você entrar para dentro da arca. E eu termino a minha palavra te fazendo esse convite. Se você nessa noite quer entregar sua vida a Cristo, levanta sua mão onde você está. Levanta sua mão, essa é uma decisão que só cabe a você, ninguém pode ser salvo no teu lugar. Se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus, você só precisa levantar e dizer, Senhor, eu quero entrar dentro da arca, eu quero entregar a minha vida a Ti. E se tem alguém que pulou para fora da arca, como o exemplo que eu dei em algum momento, se você se afastou do caminho, você está afastado, você quer voltar nessa noite, essa palavra falou com você, levanta a sua mão também, a gente vai orar pela sua vida, Deus vai receber você nessa noite. Em nome de Jesus, essa é uma decisão que só cabe a cada um escolhe onde vai estar, irmãos. Como eu disse, só há 3 lugares possíveis de estar, no céu, no inferno ou na terra, passando a grande tribulação. E cada um estará nesses lugares pela escolha própria que fez, para Cristo ou negando a Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar terminando aqui a minha palavra. Eu quero deixar uma palavra aqui. Ontem tivemos um evento aqui na igreja, né? Todo mundo já comentaram aqui, um evento tremendo, muito bom. Ouvimos uma palavra. E aí o Senhor falou uma palavra comigo, eu quero compartilhar com a igreja, agora principalmente com meus pastores, porque enquanto eu recebi a palavra do Senhor aqui através daquele pastor, houve um momento de conflito dentro de mim por causa dessa palavra que Deus me deu. Eu falei, Senhor, estamos recebendo aqui palavras de promessas para a nossa igreja, mas o Senhor me dá uma palavra que o tempo está curto, que o tempo está acabando. E eu ali questionando o Senhor ali no meu lugar, o Senhor me deu uma palavra e eu transmito essa palavra agora. O Senhor falou assim comigo, eu não preciso do tempo para trabalhar. Aí o Senhor liberou uma frase, 20 anos em um. 20 anos em um. Senhor, o que é 20 anos em um? Ele falou, o que demoraria 20 anos num processo natural do mundo para acontecer, eu vou fazer em 1 ano. Em nome de Jesus, essa palavra é para a nossa igreja, pastor. O tempo está curto, estamos nos últimos dias, a gente sabe disso, a gente prega isso, mas a gente tem palavras sobre essa igreja, palavras de crescimento, palavras de alcançar essa cidade, palavras da nossa escola, a gente tem palavras e promessas dessa igreja. O que demoraria 20 anos, Deus vai fazer em 1, em nome de Jesus. Essa palavra é para a nossa igreja e eu também tomei posse para a minha vida. Se você quiser, toma posse para a tua vida. E eu repito as palavras do pastor aqui ontem. Impossível, improvável e sem recurso. Quem esteve aqui vai entender. Impossível, improvável e sem recurso. Deus vai fazer. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, agradeço a Deus a oportunidade e meus pastores mais uma vez. Deus, queridos, eu sei que muitas vezes a gente pode ser um pouco inconveniente por insistir em uma situação, mas eu quero que você saiba, você que está aqui essa noite, a importância dessa grande decisão. Tudo que você ouviu aqui vai acontecer, queira você ou não, queira eu ou não, vai acontecer, porque Deus é quem disse e Ele não mente. Talvez alguém possa estar escutando uma voz, mas isso não é para agora não, isso não vai demorar. Quero que você saiba uma coisa, talvez você não atentou para um acontecimento, o arrebatamento. E o arrebatamento, nós já estamos vivendo o momento do arrebatamento. Eu já estou vivendo a minha vida como se o arrebatamento fosse hoje.
Porque o arrebatamento não tem como ser previsível. Ele simplesmente vai acontecer, e a partir do arrebatamento, todas as demais coisas que aqui foram faladas irão acontecer. Então o fato, a realidade, o desencadear, a chave que vai virar, vai ser o momento do arrebatamento. E esse momento do arrebatamento pode ser a qualquer instante. Pode ser hoje, à meia-noite. Pode ser amanhã, pode ser essa semana, pode ser mês que vem. Nós não sabemos. Mas quando acontecer, aquele que teve a sua chance desfrutará. Aquele que teve e desperdiçou ficará. Esse é o grande dilema. Essa é a grande questão. Então o melhor é que estejamos preparados hoje. A Bíblia diz: se alguém ouvir a minha voz, não endureçais o seu coração. Talvez muitos argumentos estejam permeando a sua mente, tentando te convencer que pode esperar um pouco mais, pode passar um tempo, que isso não é para agora, que não agora, você pode desfrutar, pode esperar um pouco mais. Muitos argumentos podem estar permeando o seu pensamento. Mas ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça o que Ele está falando hoje a você, a oportunidade que está sendo dada a você. Não desperdice. Não deixe que nada venha tirar de você, roubar de você essa oportunidade. Então eu quero oferecer mais uma vez, colocar mais uma vez a oportunidade. Você que está aqui, que você quer voltar para os caminhos do Senhor, que você está aqui, que quer entregar sua vida a Deus. Olha, seguir a Jesus é a coisa melhor que pode acontecer. Eu sigo Jesus desde os meus 11 anos de idade. E eu só tenho vivido de bênção. O Senhor só preparou bênçãos na minha vida. E foi a melhor coisa que eu fiz. De tantas histórias de pessoas que eu ouço e que estão vivendo uma vida infeliz, eu louvo a Deus pela escolha que eu fiz há 40 anos atrás. Louvado, 40 não, 50 anos atrás. Louvado seja o Senhor. Então eu quero te convidar para que você saia do seu lugar e venha aqui na frente para que nós estejamos orando. Enquanto isso, o Ministério de Louvor vai estar tocando e depois nós vamos fazer os anúncios. E essa chance vai se encerrar essa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fazer tua vontade, nosso Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.
Deus, nós somos imensamente gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu favor, pelo Teu amor, pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos consola nesse tempo. Deus querido, que garante, Senhor Deus, para nós um futuro. Ó Deus, que restaura a nossa esperança, ó Deus, em tempos difíceis. Senhor, porque podemos perder tudo nessa terra, mas nós temos o Senhor, que é dono de tudo. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por aqueles que estão aqui esta noite. Senhor, libero sobre cada um deles, sobre cada família que está aqui representada, a Tua bênção, a Tua graça, a presença do Teu Espírito Santo operando, agindo, trazendo cura, trazendo libertação. Deus querido, entendimento e compreensão acerca da Tua vontade. Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Eu te agradeço pela salvação, pela Tua graça presente, em nome do Senhor Jesus. Vamos